noite. Se coloque de pé, que o nosso coração seja um coração reverente nesta noite, que nós possamos todos os dias nos lembrar a quem merece ser dada a honra, a glória, o louvor, toda a adoração ao nosso Cristo que venceu, a nossa rocha, ao Rei dos Reis. Que nesta noite juntos nós possamos entronizar o nome de Jesus e adorá-lo com toda a intensidade do nosso ser. Amém? Ele é a nossa esperança. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada
aguardado, Ele vem me buscar. Mas a igreja será no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja acontecerá. Aleluia! Glória a Deus! Só as vozes mais uma vez. Yeshua, vamos fazer mais uma vez? Só as vozes. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias Aguardado, Ele vem me buscar. já pensou esse coral lá no céu, queridos? Já pensou? Nós ansiamos a volta dele. A palavra de Deus diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele breve virá. Você tem essa esperança? Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, queridos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Antes de você se assentar um instante, cumprimente quem está do seu lado, dê um aperto de mão, um abraço, um sorriso. Diga a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Isso aí, gente. Maravilha, pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos na casa do Pai. Aqui há aconchego, há amor, a graça do Senhor aqui entre nós, sobre nós e em nós. Amém? Mas eu quero agradecer você que nos visita pela primeira vez. Talvez você esteja aqui especialmente para prestigiar uma cerimônia tão maravilhosa que teremos aqui, que é o Barbaracá, não é? Talvez algum parente, algum avô, avó, tio, tia, amigo, amiga, veio aqui para prestigiar alguém tão especial, recebendo uma bênção dos pais. Seja bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido ao final do culto, não deixar de passar ali, ou melhor dizendo, passar ali na entrada da igreja. Nós temos irmãos uniformizados ali que vão te entregar um presente. Por favor, faça isso. É uma maneira de dizermos a você que você é especial, precioso e preciosa, e que esperamos você mais vezes aqui, tá certo? Quem nos acompanha também pela internet, receba o nosso abraço. Muito obrigado pela companhia online. Que Deus abençoe também vocês aí em nome de Jesus. Queridos, rapidamente quero só reforçar alguns avisos, algumas chamadas para as redes, não é? Quinta-feira que vem dessa semana, nós teremos aí o encontro das mulheres, o culto de mulheres, com uma palavra sempre especial, específica para as mulheres. Então, mulher, você está convidada a estar aqui, convide outras também, tem sempre um tempo de comunhão também muito gostoso, é um tempo especial só para vocês. Culto de mulheres, dia 22, nessa semana, às 20 horas. E no sábado, queridos, nós teremos aqui um encontro especial na moda caipira, tá certo? Para os jovens e adolescentes, que é o Tamo Junto, aí com o tema Uaissô. Vamos fazer ali um estacionamento da igreja, vai ser algo também bem típico, uma celebração diferente, mas estaremos aqui cultuando ao Senhor na moda caipira. Por favor, você que vai vir, venha a caráter, tá certo? Vamos fazer algumas brincadeiras, vai ser bem gostoso. Jovens e adolescentes, próximo sábado às 20 horas, celebrando a Jesus no Uaissô, tá certo? Queridos, e na outra semana, no dia 28, nós teremos aí o Last Night, com o tema O Poder do Amor, que é o culto especial da rede Up Teens, dos adolescentes. Então você adolescente que está aqui, aproveitando aí aqueles que vão participar do Barbaracá, já estejam antenados aí, convide mais adolescentes
para cultuar ao Senhor aqui, tá certo? Tempo precioso também da galerinha buscando a Deus. E não acaba por aí. O mês vai acabar, teoricamente, com o encontro de homens na última quinta-feira do mês, no dia 29, às 20 horas. As mulheres nessa semana agora, e na outra semana, os homens cultuando a Deus, também com uma palavra específica para o nosso coração. Amém, queridos? Como eu disse, serão recados, chamadas breves das redes para nós, e nós teremos agora um momento muito especial. Pastor Rodrigo. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Que especial essa noite, irmãos. Estamos aqui também para celebrar o Senhor. Será um investimento no nosso tempo dessa celebração para essa cerimônia do Barbaracá. Cerimônia essa que tem já de uma cultura judaica, trata-se de um princípio judaico, onde os pais, quando o filho já alcança nos seus 12, 13, 14 anos, os pais tomam os filhos, levam na sinagoga, ali faz uma cerimônia de bênção, uma cerimônia para abençoar os filhos, para iniciar a sua nova fase de mais responsabilidade, autonomia na sua vida cristã. E nós também queremos aplicar isso para os nossos filhos. Você que já participou sabe da importância, você que está conhecendo isso agora, nós queremos estender também para você, seja seu filho ainda que não completou seus 12 anos, mas quando chegar será muito bem-vindo, será uma alegria nós conduzirmos este momento, tá bom, meus queridos? Barbaracá, só lembrando, né, temos por esse título que significa filho da bênção, tá? Este é o significado. Há muitas palavras que nós podemos encontrar na Bíblia com este significado, Barak, que é filho da bênção, e também da parte das filhas, que é Bati-Baracá, trata-se também, referendo-se às filhas, filha da benção. Nós vamos ter a entrada destes preciosinhos e preciosas também, que estarão vindo aqui à frente. Nós teremos um momento muito especial, e para isso eu já quero estar chamando, para estar acompanhado dos seus pais, o Alexandre, juntamente com seus pais Dirceu e Valdinete. Queremos estar chamando também o Bruno, com a sua mãe Lariane, e também o seu avô Arnaldo Elias. Quero chamar também o nosso querido Eduardo, acompanhado dos seus pais, o Rafael e a Carla. Chamamos o Gabriel, acompanhando seus pais, a Bia e o Devonês. A Júlia, acompanhando seus pais, Marcelo e Regiane. Queremos chamar também a nossa querida Laila, acompanhando seus pais, Gilvan e Poliana. Chamamos a Maria Vitória, acompanhando seus pais, a Cláudia e Valdecir.
Chamamos o Miguel, acompanhado dos seus pais, a Regina e o Nilvaldo. Chamamos nosso querido Pedro Lucas, acompanhado dos pais Adriana e Luciano. E o Pietro, acompanhado dos seus pais Ivan e Ana Paula. Este corredor, eu acho que nunca foi tão longo assim, não é verdade? Que alegria tê-los vocês aqui, viu, preciosinhos, preciosas do Senhor. Foi preparado um vídeo muito especial e nós iremos aqui assistir um pouco da história dessas bencinhas. Vamos assistir este vídeo, queridos? Eu pegava ela, escondido, e botava debaixo da coberta. Aí depois de um mês, meu pai descobriu. Meu versículo preferido da Bíblia é: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Completo Miguel Valadão de Queiroz. Minha idade é 12 anos. O nome do meu pai é Enilvaldo Valadão de Queiroz. Minha mãe se chama Regina Pereira Cardoso. Meu time preferido é o São Paulo. Nas horas de folga eu gosto de jogar futebol e andar de bicicleta. Minha comida favorita é estrogonofe. A profissão que eu desejo no futuro é ser veterinário. A minha travessura da infância aos 4 anos de idade eu fui na escola, né? E eu fui descer o escorregador e caí. E eu bati a perna e pensei que tinha quebrado. Meu versículo da Bíblia favorito é Salmos 23, versículo 1. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Meu nome é Maria Vitória Bazano Juliane, tenho 11 anos. Meu pai se chama Valdecir Juliane. Minha mãe se chama Cláudia Germano Bazano Juliane. Meu time preferido é o Brasil. Nas horas de folga eu gosto de jogar vôlei. Minha comida preferida é batata frita. O desejo meu no futuro é ser farmacêutica. Uma travessura da minha infância foi quando pintei o tapete da minha sala com esmalte vermelho. Meu versículo preferido da Bíblia é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. Meu nome é Eduardo Rafael Chagas Vieira. Minha idade é 13 anos. Meu pai se chama Rafael Lucas Vieira.
Minha mãe se chama Carla Fernandes Chagas. O meu time preferido é o Palmeiras. Nas minhas horas de folga eu gosto de jogar videogame. A minha comida preferida é estrogonofe. A profissão que eu desejo ter no futuro é operador de colhedeira. O meu versículo preferido da Bíblia é Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meu nome é Júlia Vasconcelos de Souza, eu tenho 11 anos, o nome do meu pai é Marcelo de Souza, o nome da minha mãe é Regiane Costa Vasconcelos, meu time preferido é o Corinthians, nas horas vagas eu gosto de estar com a minha família e com meus amigos. Minha comida favorita é estrogonofe. Minha profissão que eu desejo no futuro é psicóloga. Uma travessura da infância que eu cortava meu cabelo escondido e falava pra minha mãe que era cabelo de boneca. O meu versículo da Bíblia favorito é Lucas 15, 24, que diz: Este é meu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e todos começaram a festa. Meu nome é Gabriel Fidelix Souza Mudinucci, eu tenho 11 anos, e o nome do meu pai é Devonês Mudinucci, minha mãe se chama Bianca Fidelix, meu time, por mais que minha mãe seja contra, é o Palmeiras. Nas horas vagas eu gosto de tocar teclado e jogar videogame. A minha comida preferida é estrogonofe e quiabo, só que só o da minha avó. A profissão que eu desejo no futuro é youtuber, mas minha mãe falou que se eu falasse isso ela me matar, então é bombeiro. A travessura que eu fiz quando eu era pequeno era que meu pai e minha mãe estavam conversando com meu avô e eu e meu irmão estavam dentro do carro. Aí eu puxei o freio de mão numa rua que era descida e o carro começou a descer. Aí eles teve que correr atrás e conseguiram parar o carro. Aí, como meu irmão estava no banco da frente, eu falei que foi ele que levou a culpa. Meu versículo preferido da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meu nome é Bruno Queramonte Filho, eu tenho 13 anos. Minha mãe se chama Lariane Camargo Reis. Meu time preferido é o Palmeiras. Quando estou de tempo livre eu gosto de jogar futebol, jogar videogame e ir para a academia. Minha comida preferida é estrogonofe de carne. A profissão que eu desejo no futuro é ser goleiro. Uma travessura da minha infância, quando eu tinha 9 meses, eu tinha feito cirurgia do estômago e quando cheguei em casa minha mãe foi me trocar e deu um relógio para me segurar. Aí eu fui brincar e coloquei o relógio na boca, aí o parafuso soltou na minha boca, eu engoli o parafuso e tive que correr para o hospital novamente. Meu versículo preferido é Êxodo 33:14. Deus diz: Eu irei com você e lhe darei a vitória. Brambila de Souza. Eu tenho 12 anos. Meu pai chama Gilvan Martins de Souza. Minha mãe chama Poliana Brambila Martins de Souza. Meu time preferido é a seleção brasileira. Nas horas de folga, eu gosto de jogar vôlei, ouvir música e mexer um pouquinho no celular. Minha comida preferida é sushi. Minha profissão que eu desejo ser no futuro é fotógrafa. Uma travessura da infância é quando eu enchi o tanque de água e joguei vários detergentes lá dentro. Meu versículo preferido da Bíblia é Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eternamente.
Eu me chamo Alexandre Vedovati Tristão. Eu tenho 12 anos e nasci dia 12 de abril. Meu pai se chama Dirceu Martins Tristão. Minha mãe se chama Valdidete da Silva Tristão. Meu time preferido é o Palmeiras. Nas horas vagas eu gosto de jogar no computador ou ir pescar. Minha comida preferida é lasanha, nhoque ou macarrão. Minha profissão de futuro, eu quero ser veterinário. Minha travessura de infância foi em que eu e meu irmão estavam brigando, eu empurrei ele na pilha de telha e teve que dar vários pontos na canela. Meu versículo preferido da Bíblia é Salmos 91, versículo 7. 1000 cairão ao seu lado, mas 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Meu nome é Pedro Lucas Araújo Santos. Eu tenho 12 anos de idade. O nome do meu pai é Luciano Marcelino dos Santos. O nome da minha mãe é Adriana Araújo. Meu time preferido é o Flamengo. O que eu gosto de fazer nas horas livres é jogar bola e brincar. A minha comida preferida é macarrão. A profissão que eu desejo ser no futuro é empresário. Uma travessura minha da infância foi quando eu queria brincar de ser mecânico, daí eu peguei minha bike, umas ferramentas e desmontei minha bike e perdi as peças. Olha, o meu versículo preferido da Bíblia é Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Na tempestade estás, teu nome mutável. Quanta criatividade, meus irmãos, hein? Quantas histórias ouvimos. Pois é, tantas fotos lindas ali, quando ainda bebezinho, já cresceram, estão crescendo. Nós queremos passar este momento tão especial, um momento dos votos em que os pais estarão liberando palavras para os seus filhos. A palavra do Senhor declara a importância de nós ministrar sobre o coração dos filhos. E este é um momento muito importante nessa cerimônia. A palavra declara, se os filhos não se converter o coração dos pais, os pais se converterão o coração dos filhos. E nós temos certeza que muitos filhos se converterão àquilo que os pais estão vivendo hoje. E também a certeza que muitos dos filhos estão sendo um instrumento de Deus para alcançar muitos dos pais. Mas nessa noite nós estamos aqui juntos para testemunhar isso, em que os filhos se converteram ao Deus dos seus pais. E é o momento agora que nós queremos chamar para que os filhos virem de frente agora aos seus pais, por favor. E quero pedir para que vocês se ajoelhem, filhos, tá? Na frente dos seus pais. E os pais vão liberar sobre os seus filhos, vão repetir comigo estas palavras, declarando bênção sobre os seus filhos. Quero que vocês, pais, estenda as suas mãos, pode colocar a Bíblia sobre os seus filhos também, dá na mão dele, e outro estende a mão sobre a cabeça dele e libera essas palavras. Filho, filha, você é um presente de Deus em nossas vidas. Você chegou ao período da adolescência, que é uma fase muito desafiadora. Mas abençoamos você, para que seja bem-sucedido e próspero em tudo o que fizer. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Que você nunca se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, de todo o bom propósito de Deus. Que o temor do Senhor se apodere de ti, todos os dias
da sua vida. Nós o abençoamos, no nome de Jesus. Amém, amém. Agora eu quero pedir que os filhos, mesmo ainda ajoelhados, filhos, calma aí, preciosinho, vocês vão olhar para os seus pais, e quero pedir para que vocês, filhos, possam dizer para os seus pais, repitam comigo essas palavras: Pai, obrigado por me trazerem até aqui. Eu decido andar no caminho de Jesus e fazer da minha adolescência uma fase de descoberta sobre quem é Jesus para mim e também dos propósitos de Deus para a minha vida. Essa palavra que recebo hoje será sempre lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém. Quero chamar vocês do lado de pé agora. Sejam abraçados pelos seus pais. E abraçados como vocês estão, eu quero que vocês agora orem juntos. Podem orar juntos. Os pais abençoando os seus filhos. E quero chamar a igreja a estender as suas mãos e orar por essa família. Orem, abençoando. Que os filhos sejam ministrados agora pelos pais, pela autoridade do nome de Jesus. Isso, pais, vocês são ministros do Senhor para abençoar os seus filhos. Ore abençoando para essa nova fase de desafios. Por um momento os pais continuarão orando pelos filhos e a igreja orando pelos pais. Senhor, a tua palavra diz que tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu. Nesse momento, Senhor, como disse o pastor, o coração dos pais se volta ao coração dos filhos e os filhos se voltam ao coração dos pais. Essa bênção que vem dos pais, Senhor, nós sabemos que antes vem do Senhor. E que nada mais, ó Deus amado, é atestado e confirmado a bênção do Senhor sobre cada filho e filha aqui nesse momento. Pai, pedimos a tua bênção especial sobre essa família agora, cada família aqui, Senhor, que haja uma bênção despreendida dos céus para um novo caminhar para esse adolescente, essa adolescente, que eles se sintam amados, se sintam acolhidos, se sintam abençoados e percebam que eles têm tudo o que precisam para ter uma vida abençoada, uma vida de qualidade, uma vida próspera, Senhor. Que o Senhor possa revelar o seu bom nome, o seu glorioso nome aos corações deles a cada dia. E que eles percebam que sim, eles foram chamados pelo Senhor para viver para o louvor da sua glória, para triunfarem sobre o mal, para vencerem todos os obstáculos, barreiras, para serem conquistadores, rompedores, para romperem em fé. No nome de Jesus, Senhor, abençoe essa família, Pai. Que nunca falte o óleo sobre a cabeça deles, o óleo da alegria, o óleo da certeza e da convicção de que o Senhor está presente nesse laço, nessa aliança familiar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém, amém, queridos. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Paz, é isso. Que seja uma prática constante, que isso venha transbordar sobre os seus lares.
essa prática dos pais sempre orando, criando um ambiente de oração, de adoração. E se tem uma coisa que impacta muito o coração dos filhos é quando testemunham os pais orando. Eu sei o quanto isso é significante. E eu encorajo, pais, se permitam que os seus filhos vejam isso, sejam ousados, ministrem a vida dos seus filhos. Eles estão entrando numa fase, mas nós cremos que eles são consagrados ao Senhor Jesus. Eles não foram gerados para este mundo. Eles foram gerados para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Eles foram liberados para manifestar o reino do Senhor. Essa palavra foi liberada sobre eles. Que vocês cultivem paz em oração, em amor. Que os seus filhos vejam o caráter, a graça de Cristo na vida de vocês. Que cada dia eles tenham prazer na presença do Senhor. E quero declarar essa palavra sobre os filhos. Que pela bênção do Senhor, eles possam ir mais longe do que os pais na presença do Senhor. Amém? No nome de Jesus. Nós queremos pedir para que agora permaneçam aqui somente os filhos, tá bom? Os pais podem estar se despedindo momentaneamente, depois podem voltar para os seus lugares, por favor, os pais. Eu quero chamar aqui a Evelyn para estar vindo aqui, o Vinícius também, o Vini. Os pais podem estar voltando, ficam só os filhos aqui na frente mais um pouco, porque é um momento também muito especial de uma transição aqui das redes, não é verdade? A nossa irmã Evelyn, que coordena a rede Kids, e ela vai estar também aqui uma palavra de despedidas, né? E depois também o Vini fazendo esse acolhimento aí para a rede tão especial. Eu tenho certeza aí que vocês serão muito bem-vindos na Rede Teens, tá joia? Graça e paz, igreja. Que privilégio, né? Nós lembramos muito bem do rostinho de cada um aqui enquanto criança, com a gente aqui por esses corredores. Então é um privilégio participar desse momento com você, Alê. Com você, Eduardo, Laila, Miguel, Pietro, Pedro, Maria Vitória, Júlia, né? Gabriel e Bruno. Então nós vivemos tantos momentos aqui, né? E temos tantas lembranças lindas que vão ficar guardadas. E é em nome da Rede Kids que nós temos aqui a missão de dizer tchau, até breve. Tantas pessoas que se dedicaram nesses tempos todos que vocês viveram aqui com a gente, em partilhar um pouquinho de si com vocês, ensinando, cuidando, né? Então, é um momento que realmente a gente vai ficar com muita saudade. Nos tempos que nós vivemos ali, nas nossas celebrações de domingo a domingo, nos nossos Celebra Kids, nas nossas aventuras no retiro, em tantos encontros que nós tivemos aqui. São muitas lembranças lindas que vão ficar guardadas nos nossos corações e no coração de vocês. Esse coração que em algum desses momentos dessa jornada, vocês entregaram a Jesus. E neste momento que vocês entregaram esse coração para Ele, vocês passaram a pertencer a Ele. Vocês são filhos amados. E vocês ouviram muitas vezes isso. Eu tenho certeza que filhos amados, filhas amadas de Deus. Então isso vai ecoar, né? E nessa noite vocês receberam a bênção de ser agora filhos da bênção, Barbaracás. Vocês são Barbaracás. E a partir de agora, é assim que vocês irão viver como Barbaracás, como filhos da bênção, tendo a consciência de quem que vocês são, da identidade que vocês receberam em Cristo. Então, vocês vão seguir à frente, passar para a próxima fase. Mas vocês não estão sós. Não é, Vinícius? Vocês não estão sós. Vocês têm uma rede, Up Teens, esperando vocês. Vocês têm uma igreja que ama e ora por vocês. Nós vamos permanecer aqui com essa saudade, mas sempre lembrando de vocês. Então, que vocês sejam bênçãos por onde vocês andarem. Que vocês impactem essa geração. Que Sertanópolis seja impactados pela vida de vocês.
e que, através da vida de vocês, muitos conheçam a Cristo. Vinícius, eles são todos seus, cuidem bem deles. Boa noite, igreja. Graças e paz, amém? Queria uma boa noite da galera Up Teens aí, vamos lá, dá um grito aí. Essa é a galera que está esperando vocês. Essa é a galera que vai receber vocês às quartas-feiras. E é muito legal estar aqui hoje, porque um dia eu estive aí nesse lugar. Eu fiz Barbaracá. E foi muito legal. E essa fase, ela é uma fase meio complicadinha. Às vezes, a gente vai passar por algumas situações. Mas eu queria dar uma dica para vocês, antes da gente encerrar esse momento. Mas essa dica não é autoral minha, ela está lá em Salmos 119:9. E fala assim, ó: como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Por isso, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nessa fase, galerinha, nós vamos viver muitas coisas diferentes, algumas coisas vão mudar, mas a única coisa que a gente precisa se apegar é a palavra de Deus. E a minha palavra para você agora é para você, pai. Você que trouxe seus filhos aqui à frente, você que aí lida com os adolescentes todos os dias, você que tem um filho adolescente em casa e não sabe lidar com ele, pelo amor de Deus, não sei o que fazer. O Marcelo preocupado agora que a Júlia virou adolescente, e agora? O que a gente faz? Pai, a única coisa que ampara você orientar o seu filho durante essa fase é a palavra do Senhor. Você quer ter um filho da bênção em casa? Você quer ter um adolescente de Cristo e não um aborrecente dentro da sua casa? Use a palavra do Senhor para instruir o seu filho. Seja exemplo para o seu filho, através da palavra de Deus. E eu queria encerrar minhas palavras aqui com esse direcionamento. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que a gente consegue vencer essa fase da adolescência? Como que a gente consegue ficar firme? Guardando a palavra do Senhor nos nossos corações. E para isso vai ter uma galera calorosa aí, que vai andar junto com vocês, que nós vamos andar junto com vocês. E quarta-feira a gente já tem pequeno grupo. A gente te espera aqui. Muitos já vêm, muitos rostinhos a gente já conhece, mas você que ainda não vem, nós te esperamos às 8 horas. Amém? Coloca de pé, igreja, para a gente orar. Enquanto o louvor estiver ministrando, queria chamar a galera dos teens aí para estar recebendo nossos novos chegados, nossos novos consagrados, tá bom? Vamos estar orando, galera, abaixa sua cabeça. Pai, ainda na tua presença, nós queremos encerrar essa cerimônia, declarando sobre a vida desses adolescentes, ó Pai, que eles são realmente filhos da bênção. Nós não teremos aborrecentes dentro das nossas casas, mas nós declaramos as tuas bênçãos, Pai. Nós declaramos que o Senhor está afirmando os pais, para que eles possam, Pai, instruir os seus filhos através da sua palavra. Ô Pai, levanta novos amigos, novas amizades, que eles consigam, ó Pai, ser sal para essa terra e luz para esse mundo, Pai. Dê direcionamento aos pais, sabedoria, para saber lidar, Pai, com os hormônios, com as dúvidas, com tudo aquilo que puder surgir, Pai. Esteja também, Deus, firmando esses pequenos corações na Tua palavra, e que eles consigam cada dia ser mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém. Pessoal do Teens, pode chegar aqui para a gente receber nossos irmãos. Que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Maravilhas! Podem voltar para os seus lugares preciosos. Sejam muito bem-vindos. Que glória a Deus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, irmãos meus. E nessa hora iremos também louvar o Senhor com o nosso louvor financeiro. Quero chamar você a ficar à vontade neste momento, adorar ao Senhor. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E paz, atenção, nós vamos ter esse momento de adoração ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. E se atente-se, teremos aqui as nossas preciosas irmãs da Rede Kids com a plaquinha. Aí você observa aqui a idade do seu filho e pode já estar enviando, que eles sairão após essa canção para serem ministrados também. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, queridos. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida. Principados são derrotados e o teu povo se regozija nele. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida. Principados são derrotados e o teu povo se regozija nele. Somos livres por causa de Cristo. Ele nos resgatou. E o que mais podemos fazer a não ser nos prostrar diante do trono daquele que é digno, daquele que nos amou primeiro? Renda o seu coração. Declare: Senhor, estou aqui rendido aos teus pés. Estou aos pés da cruz,
cante isso, rendido estou. De todo o coração, declare agora. Eis-me aqui. Você tem coragem de entregar tudo a Ele, de entregar tudo que você é, ou todo o seu ser rendido e entregue totalmente. Tudo entregarei, tudo entregarei. Por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Diga isso. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim. Aleluia, a Ti toda a glória, todo louvor, Senhor. Glórias a Ti, glorioso Espírito Santo, continue com liberdade neste lugar. Reconhecemos que o Senhor é autoridade aqui em nosso meio. Declaramos uma vez mais que o nome de Jesus é centralizado nessa adoração. Este nome que está acima de todo nome. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. O nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai sentar, irmãos meus, por favor. Obrigado, irmãos preciosos, Ministério de Louvor, pela cooperação, juntamente com o Espírito Santo, a fim de preparar nosso coração. Deus abençoe, meus irmãos. Queridos, nós estamos preparando nosso coração para uma caminhada, uma jornada de jejum e oração. Amém? Oração tem que ser acompanhada, aliás, jejum precisa ser acompanhado de oração, né, irmãos? O contrário é uma dieta, misericórdia. Então, se jejuar, mas não orar, irmãos, não é jejum. Nós iremos, com a graça do Pai, a partir do dia 3 de julho, nós já temos um tema muito especial, que precisamos cada vez mais ser sensíveis a essa palavra, arrependimento. E nós iremos, com a graça do Pai, estar logo passando mais informação para os irmãos, mas vai preparando seu coração. Nós iremos, com a graça do Pai, ter uma jornada muito especial, em 21 dias de oração e jejum. Amém, meus irmãos? Quantos tiveram no culto semana retrasada? Quantos tiveram? Deixa eu ver. Maravilhas. Domingo passado, quantos estiveram aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Bom, para você que não nos acompanhou desde o início desta série de mensagem, aliás, nós estamos hoje pregando pela terceira mensagem, falando sobre Saul. O texto base que nós temos pregado é 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Em que Deus falou por meio de Samuel a Saul, homem este que foi ungido como rei de Israel, dizendo sobre ele que o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu profetizarás com ele, e será mudado em outro homem. E o propósito
foi compreender dessa mensagem, que é uma alerta de Deus para nós, é por que Saul não foi transformado em outro homem? Por que abortou essa palavra na vida dele e não se cumpriu? E entendemos pela primeira ministração que tratava-se de um homem que ele era muito bom em argumento e ruim em arrependimento. Ele era sempre pronto para dar desculpa, mas nenhuma vez ele se arrependeu, nenhuma vez ele foi sincero em reconhecer o seu erro e assim não assumiu a sua responsabilidade. Semana passada também entendemos outro momento em que ele desobedeceu a Deus, que tratava-se de umas atitudes do seu coração, que ele obedecia a Deus parcialmente, da forma que lhe convinha obedecer. Ele obedecia conforme o seu entendimento, obedeceu parcialmente, e entendemos que diante do reino de Deus, obediência parcial é igual a desobediência. Essas atitudes que realmente demonstrou que ele não tinha um coração sincero para com o Senhor, ele se perdeu em meio a tudo isso. Muitas coisas nós falamos, mas hoje, irmãos, nós queremos dar continuidade, falando em 1 Samuel, no capítulo 15, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, que nós iremos ler alguns versículos que havíamos falado na semana passada, irmãos. 1 Samuel, no capítulo 15, nós iremos ler os 2 versículos que havíamos assim, olha, entendemos o seguinte, nós precisamos falar melhor sobre este assunto, sobre uma palavra vinda da parte de Deus a Saul, por ele ter desobedecido ao Senhor, por ter poupado o melhor, segundo sua própria vontade, ele não se consagrou totalmente ao Senhor, ele se rebelou contra Deus. E olha só o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 22 e também no versículo 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu quero, irmãos meus, dar uma ênfase aqui no versículo 23, nessa palavra em que eu acredito que precisamos muito compreender o significado, quando o Senhor disse que o pecado, a rebelião, é como pecado de feitiçaria. O que isso quer dizer na verdade? Isso só aconteceu com Saul, e isso não tem nenhuma eficiência, nenhuma validade para nós hoje. Engano. Temos que ouvir com muito alerta essa mensagem que vem do trono de Deus para os nossos corações, e apesar de mim, eu desejo que Deus fale tremendamente ao seu coração no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Na verdade, eu quero aplicar essa ênfase em forma de pergunta, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Por que a rebelião é como pecado de feitiçaria? Quando pensamos em rebelião, nós temos que entender o significado de rebelião. Primeiramente, rebelião significa desobedecer conscientemente a autoridade de Deus. É uma desobediência, não pela ignorância, é consciente. Está renunciando o governo de Deus,
Essa rebeldia significa desobedecer a autoridade de Deus, a qual Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. E quando pensamos em feitiçaria, o conceito que logo para nós, essa linguagem, é pensar em bruxaria, é pensar naquelas cenas em que nós assistimos alguns desenhos, lembramos da nossa infância, de pensar naquela bruxa com caldeirão, né? Fazendo uns feitiços, jogando ali sapo, jogando um monte de coisa, aí vai a imaginação e pensar, esse é o feitiço, feitiçaria isso. Pegando aquele livro, jogando a aranha e por aí vai, não é? Que pensamos sobre feitiçaria. Você consegue imaginar um cristão fazendo feitiçaria? Consegue imaginar? Não faz sentido, não é? Porque o nosso conceito de feitiçaria é imaginar exatamente esse conceito, que alguém que está fazendo bruxaria, fazendo magia, e por aí vai, todas coisas ocultas. Mas saiba que o sentido dessa palavra, quando está se referindo, não é dizendo que é semelhante, não é comparando. Na realidade, olhando no texto bíblico, olhando e observando dentro de várias traduções, que essa linguagem é para trazer um significado, o que significa realmente rebelião. Que realmente, irmãos, que o significado deste texto se define da seguinte maneira, que rebelião é feitiçaria. Não é como feitiçaria, é feitiçaria. E a proposta de dizer a feitiçaria, nós podemos perceber pelos resultados na vida de Saul, o que passou a ser a vida dele quando estava sob um espírito de feitiçaria ou de rebeldia. Os resultados revelam claramente que ele foi dominado. É como se estivesse sob um feitiço. E nós iremos entender, irmãos meus, claramente que essa palavra tem muito a nos ensinar nessa noite, com muito temor. Rebelião é feitiçaria, é ficar sob o encanto, não é controlar, é ser controlado, não é dominar, mas é ser dominado. Jesus, ele mesmo declarou isso, todo aquele que pratica o pecado torna-se escravo dele. Todo aquele que pratica o pecado não domina, mas é dominado. Todo aquele que uma vez saiu das trevas, estar na luz, porém, fica cogitando com o pecado, cogitando com uma velha natureza a qual ele renunciou, e fica mantendo ainda, dando lacunas, legalidade, ele pode tornar-se nessa queda, pior o seu estado que era antes de conhecer a Cristo. E o vencedor é que predomina, nos domina. E quando percebemos, irmãos, essa atitude de que algo cegou Saul, cegou este homem, e a pergunta que queremos fazer para entender algumas características, realmente o que se tornou a vida de Saul, depois que ele se permitiu estar sob este espírito controladores. Porque a rebelião, ela abre portas para os poderes controladores. Abre porta, preste atenção, irmãos. Rebelião, que é desobediência contra a autoridade de Deus, abre porta para espíritos, poderes controladores. Olhamos isso logo em Gênesis. Podemos sim observar o primeiro casal, Adão e Eva, mas o que está mais claro essa palavra, quando você vê Deus alertando Caim. Caim, ele reteu raiva, uma ofensa no seu coração, porque Deus agradou da oferta do seu irmão Abel, desagradou da dele.
e com isso ele reteve uma ofensa. E o Senhor trouxe um alerta. Eis que o pecado jaz à porta. A porta da onde? Da sua alma. A porta do seu coração. Este desejo é contra ti. É contra ti, mas cabe a você, cumpre a você dominá-lo. Porque se agir certo, serás aceito. Mas se ele te dominar, você vai ser uma pessoa controlada por isso. Vai ser controlada por este desejo maligno. Vai ser controlado por esses espíritos dominadores. Começa por onde? Uma ofensa que retém no coração. Logo, essa ofensa começa a nos controlar. Controla as nossas emoções, controla as nossas atitudes e, consequentemente, questão de tempo, podemos fazer coisas que nós nem imaginamos. Se um dia falasse para Caim, Caim, um dia você vai assassinar o seu irmão a sangue frio, eu tenho certeza de que ele diria: você está louco? Jamais fazer uma coisa dessa com meu irmão, longe de mim, fazer uma coisa dessa. Mas um dia o pecado estava à porta e ele abriu a porta para este pecado, que trouxe um espírito dominador, que se apoderou dele, capacitando a fazer maldade, pensando maldade, se apoderou um ódio, que logo o dominou, e uma vez dominando, ele assassinou o próprio irmão. Olha que coisa, irmãos, onde vem tudo isso? E eu quero mais uma vez aqui enfatizar, irmãos meus, o que se tornou, o que passou a ser a vida de Saul, depois de tudo isso. Porque a rebelião, irmãos, como nós falamos, ele abriu a alma de Saul para a influência de um espírito controlador. Foi um espírito controlador que passou a dominar a vida dele. E você quer ver na palavra isso, irmãos? Olhe, note as referências, leia atentamente o que nós estamos aqui, com a graça do Pai, compartilhando. Eu quero partilhar com essa pergunta aqui, irmãos, a partir dessa pergunta. O que passou a ser Saul depois que um espírito controlador o dominou? O que passou a ser a vida dele? Depois que um espírito dominador veio sobre ele e controlador, e assim fez dele cativo. Você pode olhar na palavra, irmãos meus, nós iremos perceber algumas atitudes. Primeiramente, este espírito passou a atormentá-lo, a perturbá-lo. Você pode olhar isso na palavra, irmãos meus. Em 1 Samuel 16,14 diz: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Se você entender, sem interpretar este versículo, você vai pensar o seguinte: Deus que enviou um espírito maligno para Saul? Se você não compreender o que realmente significa isso, você vai ter essa conclusão equivocada. Deus não tenta ninguém, a palavra de Deus não se contradiz, não há uma contradição. Deus não tenta ninguém, não usa o mal para isso. Na realidade, esse espírito maligno já queria destruir Saul, já queria destruir a vida dele. Houve da parte do Senhor uma permissão, preste atenção, permissão, para que este espírito o atormentasse. Irmãos, preste bastante atenção no que eu vou dizer. A autoridade do diabo é restrita somente nas trevas, é restrita. Ele não tem autoridade para fazer o que quer em qualquer lugar, com quem quiser. É restrita nas trevas. Somente nas trevas que ele tem autoridade para fazer o que ele quer. Nas trevas. Por isso, todo aquele que está nas trevas está sendo um escravo dele, que está com lacuna. Agora preste atenção. Quando Deus permitiu que este espírito o atormentasse, é como se estivesse dizendo assim o inimigo: olha, Deus, ele está no meu campo, ele se rebelou contra ti,
ele desobedeceu ao Senhor e não se arrependeu. A questão não é só desobedecer, se rebelar contra Deus, a questão é fazer tudo isso e negar arrependimento. Deus, por misericórdia, ainda repreende este espírito maligno para não atormentar, não destruir, não afetar aquela pessoa que está em rebeldia, desobediência, a fim de esperar que ele se arrependa. Agora, quando ele nega arrependimento, resistindo à voz do Espírito Santo, resistindo à palavra de Deus, o Senhor permite. Se nega arrependimento, se nega se arrepender, movido pela palavra, movido pelo amor de Deus, talvez com tormento, talvez com opressão do inimigo, do maligno, a pessoa se permita, abra os seus olhos e volte para Deus. Deus ainda permite. Irmãos, nós visitamos casas, várias famílias, em nossa caminhada pastoral, e muitas famílias só querem Deus quando o inimigo está fazendo uma bagunça dentro de casa, uma bagunça, é intervir nos sonhos, é afetando a saúde, é as finanças, é causando contenda no casal, é uma briga com os filhos, é os filhos com os pais, aquela coisa terrível. Aí você dá conta, nossa, está uma coisa, o clima está tenso aqui em casa. Claro que está tenso. A autoridade do inimigo é restrita somente nas trevas. E quando uma pessoa se rebela contra Deus, ignora e quebra princípios, leis espirituais, ela, consequentemente, acaba dando um direito legal. Como se o inimigo falasse, Deus, eu tenho um direito legal. Eu tenho um direito legal de invadir essa pessoa, a casa dela, porque, olha, se rebelou contra o Senhor. Não tem marca do sangue dela, do Senhor sobre ela, não há arrependimento. Há uma mentira ali, há uma lacuna ali, há princípios rompidos ali. Da parte do Senhor, a permissão do Senhor, para quê? Destruir? Não, a esperança ainda é para que haja um despertar, porque, irmãos, muitas pessoas, aquelas que se despertam pelo Espírito Santo, para buscar a Deus, e outras se despertam pelo diabo, quando as coisas estão terríveis, e aí buscam a Deus. Da parte do Senhor, sabe o que acontecia aqui? Não é o protagonista, Davi, em 1 Samuel, passa a ser a história dele mais clara em 2 Samuel, mas aqui, neste momento, que ele ficava atormentado por um espírito que o perturbava, ficava raivoso, os servos ficaram desesperados. O que eles falaram? Precisamos de alguém que saiba tocar harpa e que possa trazer aqui, ministrar na vida do rei. Aí lembraram de Davi, o filho de Jessé. Correram até ele, moço, vem cá, então de você, a coisa está, o rei lá está com um espírito maligno na vida dele, atormentando. Ele não estava possesso, estava sendo atormentado, uma raiva, uma fúria, uma indignação. Então ele trouxe, Davi veio com a sua harpa, e quando cantava os seus salmos, suas canções, aquietava aquela alma que estava atormentada. Vinha alívio da parte, através daquele ambiente de adoração, aquietava a sua alma. Logo ele pegava no sono, ficava calmo, e diz a palavra que Saul se apegou a Davi, e não demorou muito para fazer dele um homem, um braço direito, seu escudeiro. Ele passou, Davi, a crescer neste ambiente. Aí olhamos o capítulo 17, quando ele enfrenta Golias, aí a fama de Davi vai ganhando cada vez mais força, respeito, pela vida daquele jovem, que nem tinha 18 anos ainda, e era tão íntimo de Deus e corajoso ao mesmo tempo. Agora, irmãos meus, o que se tornou a vida de Saul, depois que um espírito controlador o dominou? Você vai perceber na palavra do Senhor, nesse capítulo 18, verso 8 ao 11, você vai perceber
pelo menos essas 4 características de quem está atormentado por um espírito maligno: ciúmes, inveja, ira e medo. Davi, como eu disse, estava cada vez mais a fama dele alcançando pessoas. Todos gostavam de Davi, o respeito dele era muito grande. Ele fazia as entradas e as saídas nas batalhas. E certo dia, ele ao lado de Saul, voltando da batalha vitorioso, sai as mulheres dançando e louvando ao Senhor, e de repente elas cantam, fazem uma estrofe, dizendo: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Essa palavra trouxe uma indignação em Saul, uma indignação. Indignação significa queimar por dentro. Ele começou assim: o que lhe falta agora senão o reino? Começou a vê-lo como uma ameaça. E diz a palavra que naquele dia em diante, Saul já não via mais Davi com os mesmos olhos. Isso, o espírito controlador sobre ele, que veio a inveja, veio os ciúmes. Irmãos, som do seu coração. Será que podemos perder uma amizade por alguém considerar ela melhor, por alguém elogiá-la, por alguém dizer que ela é mais ungida, que ela é melhor, que ela é uma bênção, e aquilo talvez nos deixarmos inferiores ou sentirmos anulado? Saul, depois disso, não olhou mais Davi com os mesmos olhos. Olha, o que falta agora? Vai roubar meu espaço aqui. Isso, irmãos, é um espírito dominador. É um espírito dominador, controlador, que cada vez mais vai ocupando espaço no coração daquela pessoa que está se rebelando contra Deus. Espera lá, nós devemos alegrar junto? Irmãos, precisa ter muita humildade, coragem para elogiar pessoas que fazem o que nós fazemos melhor do que nós. Certa vez, chamamos uma pessoa para fazer um orçamento, um pedreiro, e ela olhou e disse: rapaz, quem fez aqui fez tudo errado. E ele foi lá e fez. Passou um tempo depois, tinha que fazer outro serviço, chamou outro pedreiro e veio e fez a mesma coisa, criticou aquele que havia feito. Passou mais um tempo, veio novamente outro pedreiro e falou assim: rapaz, quem fez esse serviço aqui trabalha muito bem, viu? Eu vou só fazer aqui uns ajustes, mas trabalha muito bem. Falou: olha, você é diferente. Quem tem coragem, quem tem humildade para elogiar o outro que faz a mesma coisa que você, e você ainda tem reconhecimento, valoriza a pessoa. Agora, irmãos, o que é mais fácil é anular o outro. Nossa, essa pintura aqui está feia, hein? Começa a anular. Não consegue se alegrar com o outro, não consegue se alegrar com o sucesso do outro, de quem está indo bem. E o pior, meus irmãos, se isso acontecer entre nós como igreja, ficar incomodado porque alguém ora mais do que nós, ficar incomodado porque alguém está testemunhando mais a sua vida com Jesus do que nós, que está sendo mais autêntico na sua vida com o Senhor, que a sua liderança está sendo mais frutífera. Ah, meus irmãos, misericórdia! Precisamos sondar nosso coração, ver se há um espírito dominador aí, controlador. E diz, irmãos, que por mais, e nesse exato momento, quando Saul, ao ver, passou, aliás, olhar para Davi, não mais com os mesmos olhos, o espírito de tormento veio sobre ele, só que dessa vez, irmãos, ficou pior ainda. Não adiantou Davi, embora que ele fez isso, correu pegar a sua harpa, não adiantou ele cantar as mesmas canções ou uma nova canção, não adiantou nada, ele continuou ainda sob um espírito tão terrível, que ele pegou uma flecha e lançou uma lança sobre Davi, uma lança, aliás, e por Deus não atingiu Davi. Olha só, por causa do medo, quis matar Davi. E a partir daquele momento, Saul começou a reconhecer que Deus era com Davi. Olha só, irmãos, olha o declínio. Nós estamos falando de um homem que foi ungido do Senhor, que foi ungido pelo Senhor. E não para por aí, meus irmãos. Quando olhamos na sua história, iremos identificar outra coisa. O que transformou a vida de Saul, depois que foi controlado por este espírito que o dominou, controlador, perseguidor e assassino. Perseguidor, ele passou a seguir de uma forma assim,
um perseguidor da vida de Davi, de uma forma implacável. Ele deixou os inimigos de lado, deixou o seu povo e começou a perseguir a todo custo Davi, vendo que ele queria roubar o lugar dele. Mal sabia Saul que Deus já havia ungido Davi. Era só questão de tempo dele assumir o trono e receber a coroa, mas já era ungido do Senhor. Deus havia se agradado já de Davi, mas ele passou a perseguir de tal forma. Olha só, irmãos, alguém que ele antes tinha o amor de vendo aquele rapaz, e aliás se tornou até genro dele. Saul deu filhas dele em casamento, depois que ele foi para a batalha ainda, e aliás ele colocou uma condição para ter, como não tinha dote para dar para o sogro, ele simplesmente pediu prepúcios de 100 filisteus, Davi trouxe 200 ainda, e a intenção dele foi, morrer na minha mão fica estranho, mas que ele morra pelo menos na mão dos inimigos. Deus guardou Davi trouxe o dobro, e conquistou assim a filha, como esposa, Mical, filha de Saul. E mais, irmãos, e nessas perseguições, você pode olhar e conferir depois em 1 Samuel 22, 17 e 18, um sacerdote acolheu Davi, nessa luta que ele estava, fugindo de Saul, fugindo inocentemente, fugindo, ele foi acolhido, lá ele se alimentou, e logo ele foi embora. Passou alguns dias, chega Saul nessa casa do sacerdote, e pasme, ele teve a coragem, pelo espírito controlador que nele estava, ele teve a coragem de assassinar a sangue frio 85 sacerdotes inocentes, junto com suas famílias e também com seus rebanhos. Se um dia perguntasse, falasse para Saul, um dia você vai assassinar 85 sacerdotes inocentes a sangue frio, certeza ele diria, está repreendido, jamais faria uma coisa dessa. Irmãos, o espírito, quando vai se apoderando, o espírito maligno, vai se apoderando do coração de uma pessoa, pode capacitá-la a fazer coisas terríveis, simplesmente por uma ofensa que vai guardando no coração, falta de arrependimento, vai entrando em lugares espirituais, vai entrando em lugares, irmãos, em que a tendência é de se tornar cada vez pior, se não for por meio de um arrependimento genuíno, mas não para por aí, nesse desespero todo, sabe que pode ficar pior? Este homem que passou dos limites, Saul, ser movido por um espírito dominador, nós olhamos, irmãos, ele fez uma consulta espírita, ele estava desesperado na verdade. O contexto aqui do capítulo 28 é o seguinte: os filisteus vieram com força contra o exército de Israel, não tinha sequer a menor chance. O mentor que era de Saul, Samuel, já havia morrido, e Saul, com seu coração ainda todo orgulhoso, ele se dispôs a buscar a Deus, mas Deus não respondeu, não falou por meio de visões, não falou por meio de sonhos, não falou por meio dos profetas, não houve uma direção de Deus. O que fazer? Ele desesperadamente foi numa sessão espírita, consultar uma média, a primeira sessão que você vai ver no Antigo Testamento aqui. Ele vai lá, e é claro que ele está sendo no desespero, como muitas pessoas estão no desespero, tudo que indica fazer, acaba fazendo, sem entender se aquilo é verdade ou não, sem ter respaldo da palavra ou não, mas Saul fez isso, no desespero, pediu para que essa mulher fizesse subir Samuel, preste atenção, subir, quem vem lá de baixo? A própria palavra já revela quem era quem é quem, faz subir Samuel, é claro que tratava-se de um espírito diabólico, faz subir, e ali ele começa a falar, você pode olhar depois nesse capítulo, vai dizer que Saul, ele ainda assim se faz até de vítima nessa sessão, ele diz o seguinte: Deus me abandonou e não ouve a minha oração, Deus me abandonou, o que eu faço, o que eu devo fazer? Aquele espírito que não era na verdade Samuel, disse para ele, você vai estar aqui, você e os seus filhos estarão aqui comigo também, nessa peleja.
Quando ele ouviu isso, ele caiu desesperado. Muito sufoco foi dos seus servos levantar ele, alimentá-lo para ele voltar para casa. Quando foi, irmãos, naquela semana, diante da batalha, e assim se cumpriu. Ele foi derrotado pelo inimigo e, o pior de tudo, cometeu suicídio. Saul foi uma das 7 pessoas que na Bíblia cometeram suicídio. 7 pessoas. Entre eles Saul, e logo, quando ele cometeu o suicídio, o seu escudeiro também se lançou na espada. Ele foi ferido nessa batalha. Os seus 3 filhos já haviam sido mortos na peleja. Ele, desesperado, não queria sequer se render ao inimigo, ser morto pelo inimigo. Ele se lançou na própria espada, tirando assim a sua própria vida. E o seu escudeiro fez a mesma coisa. Ao pegar os destroços daquela batalha, pegar as espadas, pegar as coisas, encontraram lá Saul sobre a sua espada. Arrancaram sua cabeça e trouxeram o seu corpo, sua cabeça, e penduraram como um troféu na entrada da cidade dos filisteus. Este foi o fim trágico de um homem que foi ungido pelo Senhor. Este foi um fim trágico de Saul, meus irmãos. E poderíamos pensar, mas não havia uma solução para ele, não houve um arrependimento, não houve uma libertação para ele. Sim, haveria sim libertação, irmãos, se ele se permitisse se arrepender. E olha, essas características, aí você lembra comigo em 1 Samuel que nós estamos tanto enfatizando, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, olha que palavra que tinha sobre a vida dele, meus irmãos, e que palavra vocês temos da parte de Deus. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com eles, terá experiência com Deus, você vai profetizar, e será mudado em outro homem, você vai ser mudado, mas há um processo de quebrantamento, de obediência, submissão. Infelizmente, a história dele nos ensina outra coisa. Se o espírito controlador dominar você, será mudado em uma pessoa irreconhecível e terá um fim trágico, caso não se arrependa. Caso não se arrependa. Poderia ser diferente essa história, irmãos meus, sim, se houvesse de fato um arrependimento do seu pecado, mas não houve. Poderia haver uma libertação genuína, Saul, mas infelizmente não houve um arrependimento. Não houve um arrependimento, mas o seu coração se tornou endurecido para Deus. Cada vez mais fazia coisas terríveis, sendo capacitado por um espírito dominador, controlador. Rebelião é feitiçaria, irmãos. Rebelião é feitiçaria. E eu quero aplicar, olha só que coisa que nos faz entender, que o espírito maligno literalmente o controlava, por meio de um espírito de rebelião, sem arrependimento. Porque não houve um arrependimento da sua parte, meus irmãos. Em nossa sociedade está sendo comum e bem aceitável haver rebelião em nosso meio. É aceitável em nosso meio de ver, por exemplo, nos lares, quando falamos dos filhos, em que talvez alguns pais aqui, a avós vai dizer assim, 40 anos atrás, meu filho, tudo era diferente. Né? Aí a mãe fala para os filhos, olha, se eu ousasse a falar para a sua avó, se eu aumentasse o tom da voz, já receba na orelha. Não era assim, irmãos? Se ao menos eu ousasse responder seu pai, meu filho, no meu tempo, quando criança. E não era assim? Era. Por que hoje é diferente? Há uma aceitação, irmãos meus. Há uma aceitação de teimosia, rebeldia
E isso não se aplica somente dentro de casa, nos filhos que se rebelam contra os pais, mas quando se rebelamos contra a autoridade que Deus estabeleceu, contra as autoridades que Deus estabeleceu em nossas vidas, quando se rebelamos, irmãos meus, passamos a estar sob a influência, preste atenção, não é uma possessão, mas sob uma influência de um espírito controlador. Por isso que nós temos que orar pelas autoridades, não maldizer a autoridade, não importa se você é a favor ou não, mas orem por elas, segundo diz a palavra de Deus. Orem por aqueles que estão investidos de autoridade. Orem, não é para maldizer. Se eles estão pecando, se eles não estão sendo responsáveis, leais, a autoridade que foi confiada a eles, darão eles contas a Deus. Se eu me rebelo ao falar mal deles, eu também vou dar conta para Deus por conta disso. E está sendo tão comum, meus irmãos, em nosso meio, tão aceitável, esse espírito de rebelião, os professores que digam misericórdia, o falta de um respeito, irmãos, de honrar, o princípio da honra está ficando cada vez mais distante. O princípio da honra queima meu coração, irmãos. Se o espírito controlador dominar a sua vida, saiba, vai fazer você, transformar você em uma outra pessoa. Sabe, meus irmãos, como romper isso na nossa vida? Arrependimento. Arrependimento, sujeitar a Deus, obedecer a Deus, sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele foge, se resistir. E como resistir? Sujeitando a Deus, sujeitando a palavra de Deus, conforme diz em 1 Pedro 5,7. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, ele foge, ele vai fugir. Mas, irmãos meus, não adianta citar um versículo com autoridade, com fervor, com certeza, mas se continuarmos ainda rebelando contra a autoridade de Deus em nossas vidas, se rebelando contra a autoridade de Deus em nossas vidas. Eu quero orar neste momento, irmãos meus, porque há um caminho de volta. Não precisamos repetir, ser condenado pela mesma história se rejeitarmos as lições que Deus quer nos ensinar. Todo aquele que está rejeitando as lições que Deus está nos trazendo, infelizmente, você está se condenando condenando a sua história, condenando pelos próprios erros, se você ignorar a voz do Senhor, se não perceber isso. Por que será que patina, não sai do lugar, irmão? Será que não um espírito controlador, em que o pecado jaz à porta, mas se abrir, ele entrar, irmãos, controla. A sua vida, na perspectiva espiritual, ela está dando direito legal para o inimigo. Onde o inimigo age? Repito e reafirmo. Somente no império das trevas que tem autoridade para agir. E o império das trevas tem a ver, irmãos, toda aquela pessoa que rejeita a obediência à palavra de Deus, que negligencia a palavra do Senhor, continua pecando conscientemente, mentindo conscientemente, dando um jeitinho pecador para resolver as coisas, está sob influência de um espírito controlador. E se controlar logo traz engano. O apóstolo Paulo temia uma coisa: eu receio, que a igreja não seja enganada pela serpente, assim como Eva foi enganada. É um engano, irmãos. Quando vai se apoderando do nosso coração, logo a gente assim, torna-se um engano, a gente nem percebe. E pior, achamos que estamos certos. Este é o engano, irmãos. Ao ponto que a pessoa, pela sua forma de achar, pelo seu entendimento, é como se ela estivesse acima da palavra. Mas a palavra diz isso. Não, mas está certo o que estou pensando, está certo o meu jeito. Eu estou dizendo que eu estou acima da palavra de Deus. Se tornou um homem tão insensato, Saul, que teve a capacidade de pensar e declarar o seguinte:
ao saber que quando Davi estava escondido, ele tinha coragem de dizer: Deus me deu a vitória, entregando as minhas mãos o inimigo, obtive o favor de Deus. Davi por 2 vezes poupou a vida de Saul por um princípio. Não vou tocar no ungido de Deus. É com Deus o que ele está fazendo. Quanto a mim, eu não toco nele, por mais que ele faça. Se eu tocar nele, não somente juízo virá sobre ele, mas também sobre a minha vida. Ele teve a oportunidade, mas ele optou por um princípio. Ele nos ensina que princípio é mais importante do que oportunidade. E o próprio Deus manifestou juízo, ou permitiu que o pecado lhe pagasse o salário para Saul, e pagou, irmãos, e pagou. Quero chamar você neste momento, irmãos, tocar de pé, nós vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Essa palavra muito me impactou, me despertou. Como foi difícil dormir nesses dias, tanto que essa palavra me despertou, irmãos, um senso de emergência, de urgência. Falei: Deus, não sei o que vai ser da igreja, se entender o que o Senhor está ministrando no meu coração, Pai. Eu não sei, Pai, o que será da igreja. Irmãos, eu clamei ao Senhor para preparar o seu coração para receber essa palavra. Clamei ao Senhor para que você se permitisse ouvir essa palavra e desse uma resposta ao Senhor. Essa palavra, a primeira coisa, disse ao Senhor: Deus, sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em meu coração, Pai, algum espírito controlador que eu estou me permitindo por me rebelar contra a sua vontade. Sonda o meu coração, Pai. Porque a inveja, conforme dizem Provérbios, ela seca os ossos, é a sequidão dos ossos. Comecei a sondar: Senhor, meu coração tem inveja, Deus, meu coração tem algum sentimento que não vem do Senhor, eu me arrependo agora mesmo, Senhor. Eu comecei a pedir: Deus, eu estou aberto, quero me arrepender do que eu não estou agora me percebendo, o que eu preciso me arrepender, eu quero me arrepender. E nessa noite, mesmo que você não esteja sentindo, que você não compreendeu algo específico para a sua vida, mas eu te encorajo a declarar ao Senhor: Deus, sobre o que eu preciso me arrepender. Eu quero me arrepender do que for preciso me arrepender, o que tem que se arrepender, eu preciso me arrepender, Senhor. O arrependimento, irmãos, é que fecha essa legalidade do espírito dominador, das influências das trevas. Eu chamo você a sair do seu lugar, se você que deseja orar comigo nessa noite. Senhor, eu quero, sonda meu coração, Pai. Pode sair do seu lugar, vindo aqui na frente, queridos. Se a palavra tocou o seu coração e você deseja nessa noite: Senhor, eu desejo verdadeiramente me arrepender, Senhor. Ainda que eu não esteja percebendo de algo, mas eu estou aberto, meu coração, me convença, Senhor, traga-me sensibilidade com a tua voz. Que nenhum espírito controlador venha me enganar. Agora é com você, querido. Agora é com você e o Espírito Santo. Nós vamos entoar essa canção e você pode sair no seu lugar, mas vem aqui bem na frente, por gentileza. O que você vai fazer? Se entregar, se render na presença do Senhor. Se você identificou um pecado de rebelião, peça perdão agora mesmo diante do Senhor. Tenha o seu momento diante do Pai, enquanto entoarmos essa canção a Ele.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, aleluia, essa vontade. Sim, nos rendemos, Senhor. Queridos, eu quero pedir aos intercessores que venham aqui e orem pelos nossos irmãos. Você sai do seu lugar, venha orar, abraça esses irmãos e irmãs, orem com eles agora. Não deixe eles sozinhos, não. Sai do seu lugar e orem. Clame agora ao Senhor. Clame a presença, Senhor, sobre a vida deles. Em nome de Jesus, o arrependimento faz cair toda e qualquer influência do espírito controlador. Por isso, pela autoridade do nome de Jesus, saiba que você é aceita pelo Senhor. O Senhor te perdoou, você é perdoado, você é perdoada, está perdoado, está perdoada pelo Senhor. Agora, pela autoridade do nome de Jesus, eu te encorajo você a romper agora com todo espírito que tem dominado, que estava dominando a sua vida, dominando alguma área da sua vida. Rompa agora com todo espírito dominador. Rompe agora pela autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus,
Nós rompemos agora com toda sofisma, rompemos agora com todo direito legal que havíamos dado para o espírito dominador. Nós rompemos agora pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, rompemos agora e declaramos: nossa vida está sob a cobertura do sangue de Jesus, que a nossa vida está sob a autoridade do nome de Jesus, a nossa vida está sob a presença do Senhor, sobre o governo do Senhor. Declare isso sobre a sua vida, declare sobre a sua vida em o nome de Jesus. Rompe agora pela fé, declare pela confiança na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Se renda. te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Ah, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, celebre a vitória do Senhor Jesus, celebre a vitória de Jesus, glorifica o nome do Senhor, celebre a vitória de Jesus sobre toda condenação, celebre a vitória de Jesus, pois nenhuma condenação há mais sobre as nossas vidas, estamos sob a presença do Senhor, rompemos com os céus de bronze, rompemos com as influências diabólicas e declaramos que o Senhor é o Deus de nossas vidas. Exalte, exulte na presença do Senhor, igreja. Louve, engrandeça, celebre o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a unção, a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja sobre ti e sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Louve ao Senhor com as suas palmas, queridos. Glória a Deus. Vamos na bênção, vamos na paz. Deus abençoe, queridos. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me